Olá, menininhos e menininhas, tudo bem com vocês? Eu quero gastar mais um pouquinho de tempo para a gente refletir um pouco sobre as obras, porque as obras elas são muito importantes na vida do cristão. Não que elas conduzam o cristão ao céu, como nós já vimos no outro vídeo. As obras não conduzem ninguém a lugar nenhum. As obras não vai levar a pessoa até o reino dos céus. Mas as obras têm uma parte fundamental na nossa vida cristã. Elas são muito importantes. E aqui no livro de Tiago, no capítulo 2 e o versículo 18, a Bíblia diz assim: Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então a Bíblia está dizendo que através das obras nós mostramos a nossa fé. E aí eu quero chamar sua atenção para um texto que está lá em Efésios 2, verso 8. Lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz assim: Pela graça sois salvos por meio da fé. Olha que interessante. A Bíblia não diz que é a graça apenas que nos salva. A Bíblia diz que a graça é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Mas aí vem a nossa parte. O que Deus está querendo dizer para nós? Que da parte dele é nos oferecer a graça. Da parte dele é nos oferecer o perdão. Da parte dele é nos dar esse perdão e condição de sermos salvos. Agora, da nossa parte, a Bíblia diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Agora entra a nossa parte, que é ter fé. A Bíblia diz que o que salva, então, o ser humano são duas coisas. É a graça que Deus oferece a ele e a fé que ele exerce na palavra de Deus. Então, essas duas coisas, elas fazem com que o ser humano seja salvo. Então, graça de Deus mais fé formam, então, a salvação. Agora, a Bíblia diz, em Tiago 2, que a fé verdadeira, olha que interessante, a fé é a resposta do homem a Deus. Deus dá ao homem a graça e o homem responde com fé. E aí, então, ele alcança a salvação. E a Bíblia diz que a fé verdadeira, a fé que salva, a fé, inclusive, de Abraão. A Bíblia comenta aqui no Tiago, no capítulo 2, que Abraão era um homem exemplo de fé. E a Bíblia diz que a fé de Abraão era uma fé que foi manifesta através de suas obras. Vamos lembrar da vida de Abraão? Deus pediu que ele sacrificasse seu filho. Deus pediu uma coisa absurda para Abraão. Deus pediu uma coisa louca para Abraão. Deus pediu algo para Abraão que era fora do comum, era uma coisa que não tinha sentido. Mas Abraão, por causa da sua fé, com a sua obra, com as suas obras, ele mostrou a fé que ele tinha em Deus. Apesar de Deus ter pedido uma coisa absurda para ele, apesar de Deus ter pedido uma coisa que não fazia sentido, apesar de Deus ter pedido uma coisa para ele que parecia que era contrário a tudo aquilo que era normal, ele foi até o fim e levou seu filho para ser sacrificado. E só não sacrificou porque Deus não deixou, mas ele faria isso. Então a Bíblia está dizendo para nós que fé é exatamente isso. É quando essa fé nos leva a obedecer a Deus, ainda que isso seja um absurdo. A obedecer a Deus, ainda que isso não tenha muito sentido. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma das coisas que hoje as pessoas acham mais absurdas. Hoje nós temos na Bíblia, a Bíblia deixa claro e muito simples e muito fácil de compreender que o sétimo dia da semana, o sábado do Senhor, o sétimo dia da semana é o sábado. Nós temos 6 dias na semana, que a Bíblia diz que começa no primeiro, que é o domingo. A Bíblia chama o domingo de primeiro dia da semana e chama a sexta-feira de sexto dia da semana. E o sábado é o único dia da semana a quem Deus deu nome. Deus deu o nome do sétimo dia de sábado. O sétimo dia da semana é o sábado. Por que nós temos certeza que o sábado é o sétimo dia da semana? Porque o único dia que Deus deu nome na Bíblia é o sétimo. Então o sétimo se chama sábado. Todos os outros dias, eles não têm nome. Eles são chamados de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Agora, o sétimo dia, Deus chama de sábado. Essa palavra sábado significa repouso, descanso. Então, a Bíblia diz que Deus pediu para o seu povo que repousassem no sábado, que tratassem o sábado com respeito, que tratassem o sábado como um dia especial, um dia de adoração, um dia de espiritualidade, um dia onde eu pudesse intensificar a minha vida espiritual. Para isso Deus criou o sábado. A gente vê isso claramente na Bíblia. E algumas pessoas insistem em dizer que isso é um absurdo, que isso é uma coisa maluca, que isso não faz sentido.
E aí alguns dizem assim, onde já se viu? Como é que você vai guardar o sábado se você precisa sustentar a sua família? Deus pediu algo muito pior para Abraão. Deus pediu para Abraão que ele sacrificasse seu filho. Então, uma das coisas mais comuns de Deus, uma das coisas mais naturais para Deus é pedir coisas absurdas para nós. Entendeu? Então, para você que está assistindo esse vídeo hoje, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Deus pede coisas absurdas desde o começo do mundo. E se você pegar a Bíblia, você vai ver Deus pedindo coisas absurdas aqui e ali, porque é através dessas coisas absurdas que Deus nos pede que ele vê e nós podemos demonstrar a nossa fé. Então, uma das coisas absurdas que Deus pediu para Abraão era que ele sacrificasse seu filho. E uma das coisas absurdas que Deus pede para nós hoje é que nós guardemos um dia da semana e dediquemos esse dia a Deus. E não é qualquer dia. Aí a pessoa vai dizer, ok, eu posso guardar um dia da semana, mas não é o dia que você quer. É o sétimo dia. E não é o sétimo dia da sua contagem, mas é o sétimo dia da contagem de Deus. Aquele dia que Deus deu o nome. Sabe como é que ele se chama? Sábado. E a Bíblia faz questão de dizer que o sábado é do Senhor. Olha que interessante. Então que Deus possa te ajudar, que Deus possa nos ajudar a ter fé o suficiente para crer, para aceitar as coisas de Deus, para demonstrarmos fé naquilo que Deus diz. Porque fé é isso. Fé, a Bíblia diz assim no livro de Hebreus, no capítulo 1, que fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu tenho convicção de que é realmente isso. E é isso que Deus espera de mim. Que Deus te abençoe e te ajude a ter fé.